Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima segunda-feira para a glória de Deus. Amém, amados? Vamos então nesta segunda-feira meditar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que Ele falou comigo por esses dias. Já estava meditando nesta palavra. Eu creio que vai ser bênção para mim, para você, para todos nós. A palavra está lá no livro de Provérbios. Vamos começar essa segunda-feira, né? Meditando no livro de Provérbios 25, 28. Palavra, livro escrito por Salomão, né? Homem sábio que adquiriu sabedoria de Deus para administrar sua vida, administrar seu reino. Então, vamos meditar nesta palavra. E Salmo 91, ao final, nós vamos ler. Mas depois vamos ler Neemias 1:3, tá? E o restante ali a gente vai lendo, a gente vai anotando. Então, Provérbios 25, 28. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Passe mais um dia, a terra tinha gigantes. Disse Deus, a maldade do homem era grande. Mas tinha um homem que era abençoado. Esse homem se chamava Noé. Da fé, Noé, a arca de Noé, a arca de Noé. Deus tinha uma aliança com Noé. Deus tinha um propósito para Noé, construir uma arca e levar os animais puros e impuros. Noé cumpriu sua missão e com muita fé. Noé, Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá então, amados, vamos consagrar e entregar esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela proteção, por todo o livramento, por toda a bênção que o Senhor traz até nós, Pai. Te agradecemos por cada vida que está aqui orando conosco, que nós sejamos hoje edificados pela tua palavra, consolados, exortados, que o Senhor venha abençoar cada vida que aqui está, Pai, que ninguém saia sem estar abençoado, sem estar edificado com a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, te pedimos, nos guarda, nos protege, nos livra de todo o ataque das trevas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Não vamos perder tempo, né? Esta palavra, uma palavra bem interessante e por causa de algo que Deus falava comigo, algo que Deus mostrava para mim, né? Eu fiquei pedindo a Deus direção, orando a Deus, Deus faz eu entender, né? Se eu não entender o que o Senhor está me mostrando por meio de visões, que eu consiga entender por meio da tua palavra, né? Que a palavra de Deus fala e fala em cima da palavra, muitas vezes, mas por meio da visão, às vezes a gente fica meio assim, ué, o que Deus quer falar? Então vamos lá no livro de Provérbios, Provérbios 25, 28, que diz assim: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Amém? Amém? Vamos lá então no livro de Neemias. Eu não marquei aqui. No livro de Neemias, capítulo
primeiro capítulo do livro de Neemias, deixa eu ir pelo índice aqui que eu não marquei, às vezes eu me perco. Lá no livro de Neemias, 433, tem ali uma passagem, né, que vai exemplificar para nós o que Provérbios 25, 28 está falando para nós. Eu já estou no livro de Esdras aqui, Neemias. Neemias, capítulo 1, versículo 3. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, vejam, amados, essa palavra que Salomão que está na Bíblia, que está nesse livro escrito por ele, essa sabedoria que Deus deu para Salomão, né? A palavra está nos dizendo o quê? Como a cidade com seus muros derrubados. Assim é quem não sabe dominar-se. Para quem não sabe, lá em Gálatas 5, 22 e 23, se eu não me engano, existe um fruto do Espírito Santo que é o domínio próprio, né? Então, esse fruto do Espírito Santo, ele é essencial para a nossa vida espiritual. Porque existem perigos espirituais, existem ataques espirituais que vão se levantar contra a nossa vida, e se nós não estivermos com esses muros, né? O que é um muro? Para que serve um muro? Um muro serve para proteger, para separar, né? Então, a palavra de Deus diz como a cidade. O que são essas cidades? Cidades com muros derrubados, cidades sem muros, com muros derrubados. Assim é quem não sabe dominar-se. Nós vemos lá por Neemias capítulo 1, versículo 3, que os muros de Jerusalém foram derrubados e os inimigos conseguiram invadir Jerusalém. Então Jerusalém era cercada por grandes muros, por muros altos, e esses muros, eles serviam de proteção, era a defesa do povo judeu. As famílias que estavam ao redor daqueles muros eram protegidas, né, dos inimigos, contra os ataques. Então, essa defesa contra ataques, esse muro que cercava essa cidade, que cercava Jerusalém, que fala lá no livro de Neemias, ajudava com que eles não ficassem expostos aos perigos, aos ataques dos inimigos. Assim também é a nossa vida. Aquele que não tem domínio próprio está exposto ao perigo. Mas aquele que busca no Senhor ter esse dom do Espírito Santo, essa virtude do Espírito Santo, que é o domínio próprio, que esta pessoa não está sendo guiada pelas circunstâncias, pelas emoções, pelas suas necessidades, esta pessoa estará se protegendo do inimigo. Então, o que o Senhor me mostrava em visão? O Senhor me mostrava um muro muito grande, um muro de pedras construídas, pedras enormes, e eu estava olhando para aquele muro, eu de frente com aquele muro não enxergava nada do outro lado, né? Eu dei de frente com um paredão, cheio de pedras, assim, um muro bem rústico, enorme, e eu ficava analisando aquele muro, eu digo, nossa, que muro bem construído, né? Mas aí chega alguém e diz assim, eu vou derrubar. Alguém, né, olhando ali, analisando, querendo justamente derrubar. O inimigo estava querendo derrubar aquele muro. Então eu comecei a analisar aquele muro, mas esse muro está bem construído. Aí quando eu olhei assim, faltava uma pedra naquele muro. Parece que só jogaram cimento, sabe? Quando só joga cimento e não coloca o tijolo ou não coloca a pedra, ok, o inimigo ia bater ali e ia destruir aquele muro. Então é assim que nós somos, amados. Nós somos uma cidade sem muros, com muros derrubados, quando nós nos guiamos pelas nossas emoções, quando nós nos guiamos pela raiva, pelo ódio, pela dor, né? Então, cuide de buscar guiar as tuas palavras, as tuas decisões, tudo que você for fazer, decidir, falar, ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo. Porque senão o inimigo vai achar brechas no muro.
E aí ele vai derrubar esse muro. Nós ficaremos à mercê dos ataques dos inimigos. O que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém teve seus muros derrubados, as suas portas foram destruídas pelo fogo, e os inimigos trouxeram o quê? Trouxeram sofrimento e humilhação. O inimigo ele só vem para roubar, para matar e para destruir. Então, na nossa vida, nós precisamos desse fruto do Espírito Santo, nos dominar. E na história, nós temos a história de quem? De Esaú, que eu me lembro da história de Esaú, lá no livro de Gênesis. Depois vocês lêem Gênesis 25, do 29 ao 34. O que aconteceu com Esaú? O Esaú chegou do campo, chegou da caça, e ele estava com muita fome, muita fome. E ele não buscou preparar algo para ele comer, mas Jacó estava lá, pronto, né, com um prato de lentilhas preparado, e disse: se você me der o seu direito da primogenitura, eu te dou um prato de lentilha. E Esaú, ele não soube conter o desejo dele momentâneo, a fome dele por um prato de lentilha. Ele matou a fome dele, comeu aquele prato de lentilha, trocou a primogenitura por um prato de lentilha. Uma tentação, um desejo momentâneo fez com que ele trocasse o direito dele de ser o primogênito daquela família. Sobrevieram consequências, dores, sim, choro, sim, mas ele trocou. Então, cuidado para não trocar a promessa por um prato, por uma tentação, por um desejo, por uma vontade. Não seja guiado pela sua carne, não seja guiado pelas circunstâncias. Tem causas que você já colocou nas mãos de Deus, então espera no Senhor, porque Ele vai trabalhar dentro do seu problema, dentro da sua causa. Há pessoas que estão se entregando à ansiedade, olhando para as circunstâncias e achando que Deus não está trabalhando. Então, fica na presença do Senhor. O apóstolo Paulo dizia que aqueles que são guiados pela carne, esses vão caminhar para a morte e para a destruição. Mas aqueles que andam pelo Espírito, esses têm paz e vida. Então, o que Deus quer para nós é nos trazer paz e também vida ao nosso coração. Que seja a paz de Deus o árbitro em nossos corações. Quando nós não estamos em paz, quando nós perdemos a paz por causa de um ataque, por causa de uma humilhação, por causa de uma vergonha, por causa de qualquer coisa que nós estamos passando, nós queremos nos guiar pelas nossas emoções, sair da luta, sair da guerra, mas cuidado para não guerrear da maneira errada. Cuidado para não ser guiado pelas tuas emoções, pelos teus desejos momentâneos, né? E tem inúmeras histórias na Bíblia. Veja Davi viu Betseba, né, tomando banho pela dona linda, maravilhosa, e Davi se guiou pelos desejos da carne dele, se apaixonou pela mulher, né, quis ter um relacionamento, se relacionou com ela, matou o marido dela, cometeu inúmeros pecados, e por causa desse pecado, Deus falou para ele que a espada não ia se apartar da casa dele. Então, quantas consequências, quantas guerras nós passamos pela falta do domínio próprio, pela falta do autocontrole. Então, Deus está falando hoje conosco. Cuide para que você tenha domínio próprio, né? Tenha domínio sobre o seu próprio espírito. A falta de autocontrole é o que está abrindo brecha para o inimigo atacar. Então, a cidade, como a cidade com seus muros derrubados, assim diz a palavra, assim é quem não sabe se dominar. O inimigo vai atacar, o inimigo vai matar, vai roubar e vai destruir. Então que Deus coloque sabedoria, né? Peça. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus. Ore, permaneça na oração, no jejum, busque caminhar com a direção que o Espírito Santo te dá. Não tome decisões precipitadas, não fale precipitadamente, não decida nada por impulso, por emoção, né? Toma cuidado para não ser uma Jerusalém com os muros derrubados, porque os inimigos estão na espreita, eles estão em volta desse muro, achando, né? Cuidando, olhando. O inimigo tá ao derredor, só buscando uma brecha nesse muro aí. Então não seja uma Jerusalém. Fortaleça os muros, fortaleça na oração, fortaleça buscando o Espírito Santo, buscando a direção de Deus para agir e agir com sabedoria. Um exemplo que nós temos, amados, né, de que
as nossas decisões, as nossas ações trazem guerras desnecessárias, trazem destruição para a nossa vida, é José. José é um exemplo de alguém que foi fiel a Deus, que seguiu a direção de Deus. José, Daniel, né? Foram aqueles homens que decidiram ser fiel a Deus, decidiram não ser guiados pela sua carne. José foi para a casa de Potifar, né? José está lá em Gênesis 39, do 7 ao 12. E a mulher de Potifar estava lá, querendo um caso com José, querendo, né, coisa com José. Mas José disse, não, meu senhor, estou na casa dele e eu vou respeitar. Então José disse não para aquela tentação, não para aquele flerte com a mulher. E ele, né, caminhou para a promessa, caminhou para governar o Egito. Então, muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós vamos ter que dizer não ao pecado. Diga não ao pecado, diga não aos desejos da carne, diga não às suas vontades, diga não aos seus impulsos, diga não ao prato de lentilha, diga não à mulher de Potifar, diga não. Renuncia ao pecado, renuncia aos desejos da tua carne, anda pelo Espírito para que você consiga fazer a vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus. Amém, amado? Então, o domínio próprio ele vai ser como um escudo contra ataques espirituais, né? Vai nos livrar do perigo. Então, nós vamos controlar os nossos impulsos e vamos buscar ser fiel a Deus, fiel às direções que Deus nos deu. Porque quando nós estamos deixando nos levar pela raiva, deixando nos levar pelo orgulho, deixando nos levar pelas tentações, pela vaidade, né? Nós estamos deixando esses muros frágeis. O inimigo pode vir e pode derrubar. Então, o domínio próprio, ele é escudo, ele é uma proteção. Nós estamos levantando muros, erguendo muros fortes ao nosso redor. Então, não deixe as suas emoções governar a sua vida. Não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus impulsos. Amém, amados? Amém. Então, vamos buscar esse fruto do Espírito Santo por meio da oração, por meio da palavra de Deus, tomar posse da palavra, que é palavra de verdade. Então, não seja um Jerusalém sem muros, né? Cuidado para que o inimigo não venha destruir a tua vida. Tenha uma vida com propósito. Não podemos estar vulneráveis a todo tipo de ataque ou de controle do inimigo sobre a nossa vida e sobre as nossas emoções. Era isso que Deus estava falando comigo, da gente buscar ter um autocontrole, ter esse domínio próprio que nos protege contra perigos espirituais, contra vulnerabilidades, para nós não ficarmos vulneráveis. Vai evitar que nós tenhamos perdas. Então, busca a paz de Deus, né? Essa ansiedade que você tem, essa preocupação que você tem de que as coisas deem certo, vai ter que dar certo, mas dentro do propósito, dentro daquilo que estabeleceu, dentro da direção que Deus te deu. Então coloca toda a tua ansiedade aos pés de Jesus Cristo e busca, né, a paz que Jesus Cristo nos dá, aquela paz que excede todo entendimento, mesmo em meio a guerras, mesmo em meio a conflitos, circunstâncias que a gente não tem mais nenhum controle. Não deixa a tua carne governar. Governe você as suas emoções, deixa o Espírito Santo te dar a direção, deixa o Espírito Santo governar a tua vida, as tuas decisões, o teu falar, o teu decidir, o teu caminhar. Amém? Essa era a mensagem que Deus colocou hoje na minha mente, né? Para que a gente venha fazer como Daniel fez lá na Babilônia. O que Daniel fez? Daniel disse, Daniel 1:8, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Eu vou me manter puro diante de tanta tentação de doces, bebidas, né? Santos, porque eles eram idólatras, Babilônia era a terra de ninguém, tudo podia. Então, cuidado, meu amado, cuidado com as riquezas. O jovem rico também negou Jesus, porque queria entrar no céu, mas quando Jesus disse que ele tinha que largar as riquezas, ele preferiu as riquezas e não foi com Jesus. Então, são desejos, vontades, paixões carnais.
São 17 os pecados da carne. A nossa carne ela é corrupta, ela é corrompida. A única coisa que nos mantém limpos, purificados e conectados é o propósito de Deus em nossas vidas. É a oração, é o jejum. Então continue, fortaleça a sua comunhão com Deus diariamente por meio da verdade, por meio da paz que excede todo entendimento. Ore em todo tempo e peça a direção do Espírito Santo para que você não venha ser frustrado nos seus projetos, nos seus propósitos, naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, amados? Então, amém. Busque, o domínio próprio. Busque ser guiado pelo Espírito Santo. Busque não ser guiado pelas suas circunstâncias, pelas emoções. Analise as emoções e tome decisões conscientes do que você está fazendo. Amém, amados? Então, amém. Eu anotei aqui que o verdadeiro vencedor será aquele que vai aprender a dominar a si mesmo. Amém? Que essa palavra venha te trazer hoje direção, te trazer uma luz para que você busque mais orar, buscar e pedir o direcionamento do Espírito Santo para a tua vida, para que você venha a ser bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você decidir. Vamos declarar o Salmo 91 e vamos orar? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, amados. Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada, Espírito Santo. Venha tomar posse da nossa vida, venha nos dar, Senhor, direção. Que nós possamos, Pai, sermos guiados pela tua voz, Espírito Santo, guiados, sermos fiel a ti até o fim. Não sermos guiados pelas nossas emoções, nem pelas circunstâncias, nem por aquilo que nós desejamos ou queremos, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa se às vezes nós agimos por vaidade, por orgulho, por raiva, se estamos agindo, tomando decisões ou fazendo alguma coisa, Senhor, que não está na tua direção, que não está sendo fiel àquilo que o Senhor já pediu a nós, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos direcionar, que nós possamos hoje entendermos a tua palavra, entendermos o que o teu Espírito Santo quer nos dizer, que nós não sejamos, Pai, essa cidade sem muros, que nós não estejamos protegidos, desprotegidos do inimigo, nos proteja, nos guarda, nos livre de todo mal, mas que nós possamos permanecer fiel às tuas direções, permanecer fiel a tudo que o Senhor tem para nós como propósito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo, a não sermos guiados pelas circunstâncias, e nem pelas nossas emoções. Em nome de Jesus Cristo, que todo mal, todo laço, todo embaraço seja desfeito e que tudo aquilo que está querendo atacar essa vida, que vem para matar, para roubar, para destruir, em nome de Jesus caia por terra. Que nós possamos, Pai, estabelecer limites ao mal. Que nós não venhamos, Senhor, fazer concessões, porque pequenas concessões trazem problemas lá na frente. Que nós possamos conter a ira, conter a nossa língua, para que nós não
não venhamos a fazer inimizades, a ter guerras desnecessárias, Pai. Em nome de Jesus Cristo, guarda esse filho e essa filha tua, que nós possamos, Senhor, sermos guiados pelo teu Espírito Santo, que traz paz e vida para a nossa vida, que nós possamos deixar de lado os nossos desejos, as nossas vontades, tudo aquilo que é desejo momentâneo da nossa carne, Pai, que venha cair por terra, que nós venhamos a ser dominados pelo teu Espírito Santo, dominados pelo propósito, pela missão que o Senhor nos incumbiu nesta terra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda, protege e livra cada um que aqui está, que eles venham, Senhor, ser mais que vencedores em Cristo Jesus, que eles venham a ter este fruto do Espírito Santo, buscar por meio da oração, do jejum, o domínio próprio, o autocontrole, Pai, que nos protege de todo perigo espiritual, de toda vulnerabilidade, de perdas, de guerras desnecessárias, que nós possamos, Senhor, manter o nosso relacionamento com Deus, nos fortalecendo em Deus, nos fortalecendo pelo Espírito Santo e pelo seu poder, em nome de Jesus, e buscando ter uma vida equilibrada, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, amados? Amém. Fica na paz, então, do Senhor Jesus, medita nessa palavra, né? Medita nessa palavra, levante aí muros de proteção, não fique vulnerável, né? Não se guie pela sua carne, pelas suas emoções, se guie pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. E você vai ter vitória. Fica na paz do Senhor Jesus, nós voltamos amanhã.